Mas vamos lá. Emerson Ferretti foi numa live, numa entrevista no BNews, falou com o Zé Eduardo, que é notoriamente torcedor do Vitória, que esculhamba o Bahia, que pediu CPI ao Atlético Mineiro e que deveria também ser questionado a respeito dessas coisas, e não foi. E tá tudo bem não questionar ele, eu acho que não é o papel, talvez, do atual presidente da associação, questionar ele de maneira mais abrupta sobre as coisas que ele fala. Afinal de contas, ele é torcedor do Vitória e por ser torcedor do Vitória, ele fala o que ele quiser a respeito dele quiser quando o assunto é futebol do time dele. Mas Emerson foi lá e ele extraiu informação. E Emerson deixou soltar que o investimento seria de 320 milhões. E aí é que mora o perigo. Por que, João, mora o perigo? Porque ele abriu a informação de que talvez ele não tivesse autorizado para abrir. Ele abriu uma informação que não era para abrir. E aí, meu amigo, já sabe, né? Quando você abre uma informação que não era para ouvir, alguém puxa a sua corda. De novo, estamos tendo aquele problema de instabilidade no IARD, padrão, tá? Vamos seguindo. Se vocês não quiserem ficar olhando esse caralítico, já deixa aí o seu like. Agora o IARD voltou a ficar bom. E o IARD está procurando presepada. E aí, hoje ele foi lá em Darino. E aí Darino questionou a ele sobre o investimento e ele disse, olha, eu me equivoquei e não é bem por aí. De certo que talvez sim o investimento seja na faixa de 320 milhões, ponto. Mas, contudo, todavia, entretanto, não cabe ou não caberá ao presidente da nossa associação, e aí sem demérito nenhum ao nosso atual presidente, falar a respeito disso abertamente na imprensa. Até porque o investidor pode achar meio paia e dar uma cortada na nossa carne, ou na carne dele. Não sei se isso aconteceu. Ou não sei se ele, por um ato falho, soltou o valor e aí depois ele teve que, alguém chamou ele, oh, não é bem por aí, o valor não é esse, ou o valor é esse, você não pode soltar, e sabe, e isso aí ficou uma seara complicada. O que é que eu penso? Eu penso que haverá um investimento alto. Eu penso que haverá, para além de um investimento alto, uma assertividade na questão, no que se refere a esse investimento. Uma assertividade que faz com que o futebol ele seja tratado como uma prioridade absurda e trazendo uma assertividade absurda. Eu quero lembrar a vocês que o nosso diretor de futebol ainda é o cara que tem o maior nome de scout dentro do grupo na América Latina. Ou seja, é um cara que conhece muito de scout. E é um cara que conhece muito de jogadores. E eu não olharia para isso de uma maneira jocosa. De certo, o nosso querido Carlos Eduardo Santoro errou a granel. Ele não errou pouco, ele errou a granel. Errou muito. Errou feio, errou rude. Morreu abraçado com Everaldo e Mingote, morreu abraçado com Cicinho, trouxe alguns jogadores que a torcida não abraçou, como, por exemplo, o próprio Iago Felipe, né? Não colocou, não falando a respeito de Canu, que terminou como titular, mas com um desempenho extremamente abaixo. Não cuidou de Chaves do jeito que talvez alguns achassem que deveria cuidar, e isso foi desgastando a imagem dele e do grupo. Demorou a demitir Paiva. Então, Antônio Jacques brinca e diz que adora quando eu começo a atribuir culpados. Mas eu acho que não é tanto a questão de atribuir culpados, e também é a questão de você olhar e dizer, gente, o futebol, ele é simples. E por conta de ser simples, a gente tem que fazer o simples. Eu costumo dizer sempre que quem inventa, meus amigos, é o inventor.
Quem inventa é o inventor. E não dá para você inventar. Não dá para você inventar, entendeu? Não dá para você inventar num futebol em um primeiro ano de SAF. Não dá para você inventar com jogadores que não performaram bem. Não dá para você chegar para um treinador que não tem experiência no futebol brasileiro e encher ele de menino e dizer para lá, vai lá e resolve. Você consegue. Você fez isso no Benfica. O cara lá joga domingo, 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 domingo. Aqui o cara joga terça, quarta, sexta, sábado, domingo, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, domingo, quarta. 2 dias tem jogo, 3 dias. Teve semana que em 10 dias teve 3 jogos. Maluquice. E aí a gente se coloca na posição de dizer assim, pô, tem que ter elenco. Então, se sair Acevedo e Rezende, os dois que entrarem tem que ser tão bons quanto. Mas aí entra Iago e Diego Rosa. Aí mesmo que os caras tenham treinado, feito e acontecido, já entra com os caras. Everaldo. Só tinha Everaldo. Quando ele falou assim, eu vou jogar sem o 9, ele achou a cara do time, mas ele, em certos momentos, não tinha gente para poder concluir a gol e não tinha o 9, que era o cara que faltava. O jogo do São Paulo, ele tinha que jogar com o Everaldo espetado entre os zagueiros. E ele não fez isso. Ele jogou esperando o São Paulo falou assim, porra, meu parceiro, tudo que eu não quero é jogar. E assim o fez. Então a gente pega e vê o investimento que teve esse ano, cerca, segundo o site oficial do Grupo City, 90 milhões. As imprensas, as mídias comuns, as mídias independentes e as mídias comuns tradicionais informam um investimento na base de 132 milhões. Segundo o próprio site do grupo, 90 milhões. Com investimento mais alto em Biel e Caule e com investimento jogado fora em Joana Chaves. O que a gente espera é que, para além de qualquer coisa, o investimento seja assertivo, que seja em torno de 150, 180 milhões, mas que seja 150 milhões trazendo um bom 9, trazendo um 10, trazendo um lateral direito, trazendo um cara para a volância, repatriando o Gregory, trazendo outros jogadores. Então, a gente precisa que esse trabalho seja feito de maneira assertiva. Não há tempo para errar? Acho que a gente força um pouco a natureza dizendo isso. Há tempo para errar. Há tempo para errar. Entendeu? Há tempo para errar. Mas a gente não tolera mais erros. Eu disse para Rogério, quando eu tirei a foto com ele no final do ano, eu falei assim, professor, você não sabe o quanto a gente sofreu. E eu não falo esse ano. Eu falo para trás. Aí ele falou, eu vivo futebol, eu sei o que vocês sofreram. Então, eu penso muito que, para além do investimento, eu acho que Emerson precisa só se cuidar com relação às falas. Desculpe. Pois, hoje a internet ela é cruel, e para não cair na crudelidade da internet, né? E não ter que se blindar de maneira a não falar com ninguém, porque a internet vai cobrar e vai cobrar o preço dela, e o preço da internet nunca é barato. Então, assim, cuidado ao que fala. É importante manter a torcida calma, né? Porque sendo presidente do Bahia é o único que vai ter o elo com a SAF. Procura trazer informações assertivas, mas não tão, né, informativas assim, para que as coisas façam e sejam passadas da melhor maneira possível. E é isso. Rapaz,